Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG. No vídeo de hoje vamos falar sobre as criaturas mágicas que habitam o sonhar de Changeling the Dreaming e como que elas podem entrar na história até como personagens jogáveis. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, assim você ajuda a gente pra caramba. E você também pode ajudar simplesmente falando do canal para os seus colegas de mesa, para a galera que joga RPG com você. Não esquece de visitar o nosso Facebook, a partir de lá a gente consegue trocar ideias sobre temas dos próximos vídeos que vem por aí. Então deixa o seu like lá também. Num dos materiais promocionais da edição de 20 anos de Changeling the Dreaming, havia uma frase que eu acho muito bacana porque ela simboliza bem o sentido desse jogo. E a frase, traduzindo, é mais ou menos o seguinte: o tempo dos cavaleiros não está morto e o dragão também não. Essa é uma frase legal porque resume bem alguns dos pontos principais do que é um jogo de Changeling, onde existe essa dinâmica muito parecida com a fantasia, onde tem dragões e cavaleiros, heróis e vilões, mas também dizendo que esse tempo não acabou, ou seja, ele acontece paralelo ao mundo real, ou no nosso caso, no mundo das trevas. No canal Narrador de RPG, a gente já falou um pouco como que esse cenário foi montado, quais são os tipos de Changeling que habitam ele e também os antagonistas, os inimigos que vão apimentar essas crônicas. Mas agora chegou a hora da gente falar das criaturas míticas que também habitam esse mundo, incluindo possivelmente o tal dragão dessa frase que a gente mencionou. Na verdade, você pode imaginar dentro do universo de Changeling quase qualquer um dos monstros tradicionais de fantasia. E é claro que essas criaturas que estão mais ligadas a romances de fantasia, como dragões, grifos, vão estar presentes no jogo de alguma forma. Na verdade, o universo de Changeling the Dreaming é habitado por vários desses elementos clássicos dos romances e jogos de fantasia medieval. Espadas mágicas, itens encantados e até criaturas como dragões e grifos, todos esses podem ser presentes dentro desse jogo. E agora a gente vai falar como que eles podem aparecer dentro de uma crônica. Em Changeling the Dreaming, a maioria dos itens encantados e até as próprias criaturas, como os Changelings ou os poderes deles, são todos alimentados pela energia do sonhar chamada glamour. Esse glamour está intimamente ligado aos sonhos, inspirações, desejos que a humanidade e até outras criaturas possam ter. Com isso, os Changelings costumam consumir o glamour do mundo e, fazendo isso de uma maneira criativa, devolvem glamour para esses sonhadores, criando um ciclo que pode ser a salvação deles nesse mundo onde a magia está acabando. Acontece que, às vezes, apesar disso ser um fato raro, pode acontecer desse glamour se condensar e acabar criando alguma coisa, ou até mesmo criando vida própria, baseada nos sonhos de quem gerou aquele glamour. E essas criaturas ou itens feitos de glamour puro são chamados de quimeras. Como a princípio uma quimera é basicamente um construto de glamour, as quimeras não existem dentro do mundo real. Então, se por exemplo um Changeling possui, digamos, uma espada mágica encantada construída por glamour, ou seja, que foi sonhado em algum momento, essa espada nem existe no mundo real. Um humano não seria capaz de ver a espada e nem seria ferido por ela. Entretanto, uma criatura que fosse imbuída de glamour, como um outro Changeling, pode receber muito dano, afinal aquele ali é um item formado por sonho puro. A mesma lógica se aplica a criaturas mitológicas. Qualquer bicho que já foi sonhado, como por exemplo um dragão, um grifo, uma medusa, ou até mesmo uma criatura de pesadelo sem nome, se foi sonhada, existe a possibilidade dela tomar forma no glamour e acabar tomando consciência própria. Basicamente, tudo aquilo que um Changeling sonha, que é muito impactante, que vem muito carregado de emoções, ou seja, que vem carregado de glamour, pode partir para a realidade deles. Para a gente poder entender isso um pouco melhor, vamos falar das categorias de quimeras que são possíveis existir dentro desse cenário. O primeiro tipo de quimera, e talvez o menos incomum, são os tesouros, basicamente objetos mágicos que são ou sonhados ou criados com glamour. Alguns Changelings, especialmente os Nokers e os Bogans, são capazes de pegar glamour no mundo e acabar construindo alguma coisa com aquilo, que pode ser desde um item mágico até um castelo inteiro. A princípio, esse item só vai ser realidade para uma criatura encantada, ou seja, um Changeling ou um humano, outra criatura que foi imbuída com glamour durante um tempo. Entretanto, para essas criaturas aquilo ali é completamente real. Então, por exemplo, um castelo construído de glamour
não é visível e não faz diferença nenhuma para um humano, mas para um Changeling pode ser uma barreira intransponível, pode ser uma fortaleza, alguma coisa que afeta eles intimamente. Esses tesouros podem possuir uma existência dupla também. Um Changeling, por exemplo, pode pegar uma espada normal, usar o glamour para imbuir essa espada e construir o item mágico em cima do item real. Esses normalmente são os melhores tesouros, porque ele tem um corpo físico e uma propriedade mágica. Por outro lado, pode ser meio complicado você sair andando por aí com uma espada que é visivelmente uma espada. Se o item for somente quimérico, você não corre esse risco em relação às autoridades do mundo real. O mesmo vale para anéis mágicos, pergaminhos de encantamento ou o item mágico que a maioria dos Changeling tem, chamado de Voile, que nada mais é do que as roupas da forma verdadeira do Changeling. Por exemplo, um Changeling pode estar usando uma camiseta, que no mundo real nada mais é do que um blusão, mas na sua forma verdadeira aquilo pode ser uma capa, ou de repente uma armadura, ou um sobretudo bacana. Enfim, a realidade do sonhar criada em cima da realidade real. Isso faz com que aquele tesouro acabe existindo de certa forma nos dois lados. Em termos de poderes, existem regras para dizer até quando você pode colocar algum tipo de poder num item mágico. Basicamente, durante a criação, o Changeling, que é um artífice que constrói coisas, ele vai pegar alguns dos seus próprios poderes, ou seja, artes e reinos, e vai criar um efeito jogando aquilo dentro do item. O usuário daquele item normalmente tem que gastar glamour para ativar aquele poder e usá-lo da maneira que preferir. Tirando os itens mágicos ou quiméricos, a gente também tem as próprias criaturas, que são chamadas de quimeras. Da mesma forma que os itens, um Changeling pode começar o jogo com um companheiro quimérico. E as quimeras, essas criaturas criadas de sonho, possuem uma lista de poderes chamados redês. Existem vários tipos de redês. A capacidade de dar dano agravado, de ter algum tipo de armadura própria e outros efeitos mais criativos. Todos esses efeitos têm pontos e na hora da construção desse companheiro ou desse item mágico, o jogador vai escolhendo que tipo de poder vai estar ali e que vai estar disponível para aquela criatura. Mas no caso de ser uma quimera, ela também tem uma ficha. Ela possui força de vontade, glamour e alguns atributos e habilidades. Assim acaba sendo uma criatura que, além de fazer companhia, é útil em termos de jogo para aquele personagem. Agora, como a gente explicou, essa criatura vai ser feita de sonho, ou seja, humanos normais não vão poder interagir com ela. Entretanto, existe sim um desses redês que custa 7 pontos, ou seja, o mais caro que você pode ter, que permite que aquela quimera tenha algum tipo de conexão com uma criatura real. Por exemplo, eu posso ter um gato de estimação com uma quimera imbuída nele, que faz com que ele possa falar, se comunicar comigo, e no resto do mundo ele é um gato que anda por aí. Um outro exemplo seria pegar um boneco de madeira ou um robô e imbuir ele com os sonhos de uma quimera. Assim, aquele robô, boneco, seja lá o que for, vai ter seus poderes, personalidade, força de vontade, vai interagir com o mundo das fadas e vai ter também um representante humano. E se uma fada utiliza o seu poder de invocar a Weird, mesclando o sonhar com a realidade por algumas cenas, isso vai fazer com que um humano normal possa de fato ver o gato falando ou o robô se comunicando e por aí vai. Essa mistura de realidades gera uma das possibilidades mais criativas e bizarras de poderes dos Changelings dentro do cenário. Quando uma quimera é feita de sonho puro, ela é muito mais poderosa para os Changelings. Por outro lado, ela fica muito mais exposta à banalidade do mundo. Isso quer dizer que, por exemplo, se uma pessoa muito descrente, como um membro do povo outonal, se aproxima de uma quimera que é somente quimérica, essa quimera vai tomar tanta banalidade que ela pode se desfazer no ar. Já se ela estiver misturada com um corpo sólido, com uma parte da realidade real, essa quimera tem um pouco mais de resistência, da mesma forma que os Changelings, que são fadas no corpo de um humano. Mas é claro, como a gente falou, nem tudo é alegria no mundo das trevas. É possível também que o jogador comece com um inimigo que nada mais é do que uma quimera com consciência própria. Esses inimigos podem ser as representações dos seus maiores medos, ou de uma grande tragédia, ou do medo da tragédia que alguém passou e ficou com aquilo na cabeça de maneira tão forte que manifestou dentro do sonhar. O conto introdutório da segunda edição de Changeling mostra justamente uma Shi encarando um dragão, e isso não termina muito bem para ela. O dragão é uma quimera, ou seja, os ataques dele não causam dano algum para o corpo físico dela, mas são devastadores para o seu corpo de Changeling, matando a guerreira.
Ao final do combate, a Shi não existe mais. Sobra uma mulher caída na grama, confusa, sem lembrar de nada. Uma humana comum. Pensando por essa linha, uma quimera pode ser um excelente antagonista também numa história de Changeling. Um jogo poderia girar em torno, por exemplo, da necessidade de um reino acabar com uma quimera que surgiu porque o outro rei era muito corrupto e acabou gerando uma quimera baseada na culpa dele, por exemplo. Assim como permite o velho clássico de juntar um bando de Changelings aventureiros para matar o dragão que está assolando aquela região. E falando de quimeras antagonistas, existem dois tipos dessas criaturas que vale a pena a gente mencionar aqui porque elas dão um toque diferente dentro do jogo. O primeiro tipo de quimera são criaturas chamadas de Nervosa. Nervosa nada mais é uma quimera que surgiu a partir de um sonho de alguém enlouquecido. Pode tanto ser um estupor alcoólico, uma bad trip de droga muito pesada, ou alguma coisa que misture essas duas com terrores sobrenaturais. Ou seja, seria plenamente possível que um humano que fosse, por exemplo, mordido por um vampiro e tivesse lembrança da situação, ficasse com tanto pânico que ele criasse uma criatura que tanto poderia ser um vampiro que vai atormentar ele, como uma espécie de caçador de vampiros quiméricos que só existe no sonhar e vai caçar tudo que é criatura sobrenatural. Pensando dessa forma, já dá para imaginar como colocar isso como um inimigo na história. E a segunda forma quimérica que pode funcionar como antagonista é chamada de Noctinista. Um Noctinista é uma criatura que sai direto de um pesadelo, dos piores pesadelos que a humanidade ou até um Changeling possa vir a ter. Ele é bem parecido com os Nervosas. A diferença é que o Noctinista é tão bizarro que os próprios membros da corte Ancile, que é considerada a corte dos pesadelos, têm medo dos Noctinistas. E um aspecto especialmente bacana para os narradores que querem usar essas criaturas no jogo é que o Noctinista, como ele vem de um mundo surreal, ele não tem que respeitar nenhum tipo de regra. Pode ser uma nuvem de cores que fica mudando, pode ser uma sombra que se teleporta, pode ser um meteoro, pode ser um robô, pode ser qualquer coisa basicamente doentia do narrador imaginar, fazer aquilo ter alguma relação com a temática dos personagens e pronto. Com isso você tem basicamente o inimigo criado sob medida para aqueles personagens. Na verdade, existe até a possibilidade de fazer uma crônica inteira onde um personagem vai ter que se ver de frente com seu maior medo, com sua maior culpa, e essa situação toma a forma de um quimera. O grupo teria que ajudar esse personagem a superar o seu problema, realmente enfrentando e matando a quimera que foi gerada por ele. De maneira geral, as quimeras representam todos esses elementos bacanas de fantasia que podem adicionar uma pimenta numa crônica de Changeling e servir como apoio ou como antagonistas para os personagens. Mas também foi dito no início desse vídeo que essas criaturas podem trazer um novo tipo de elemento para o jogo. E isso é um trocadilho cretino. Na verdade, criaturas como elementais, que vêm dos elementos básicos da natureza, também existem no mundo de Changeling. Inclusive podem ser personagens dos jogadores. Estamos falando dos Inanimae. Em algumas culturas antigas, como as nativo-americanas ou as tradições xamânicas, é entendido que tudo no universo possui algum tipo de alma. Em Changeling, essa mitologia é aproveitada para dizer que durante a Era Mítica, quando sonhar e realidade estavam juntos, todas as coisas realmente pensavam e sonhavam. Os elementos básicos da criação, como fogo, água e por aí vai, começaram a existir também no mundo do sonhar, alguns deles com consciência própria. A parte interessante é que depois que houve o despedaçar e o sonhar se separou totalmente da realidade normal, essas criaturas ficaram um pouco perdidas. Elas não eram como os Changelings que podiam entrar num corpo humano para poder se defender da banalidade. Então o que elas fizeram foram retornar para os seus pontos originais. Ou seja, um elemental das águas pode ter mergulhado num lago ou no oceano, um elemental de pedras pode ter se escondido numa rocha ou numa caverna e ficado ali durante milênios. Entretanto, tudo isso muda de figura quando acontecem os eventos que causam o ressurgimento de glamour no mundo, como por exemplo o fato do homem ter pisado na Lua, ou de alguns Shi terem retornado de Arcádia para o mundo real. Essa mudança no fluxo de glamour reativou algumas dessas criaturas, fez com que eles voltassem à vida. Isso quer dizer que esses elementais, quando despertaram, podem ter vindo a descobrir que o lago onde eles se esconderam ou a pedra onde eles se abrigaram já tinha sido destruído pelo homem. Os seus pedaços estariam espalhados por aí, em objetos ou transformados em outras coisas. Por tudo isso, boa parte dos Inanimae
evita contato com a humanidade, entendendo eles como coisas completamente artificiais, já que eles são a representação da própria natureza. Acontece que alguns desses materiais mágicos, conforme foram manipulados pelos homens, foram gerando novos tipos de Inanimate. Da mesma forma que um Changeling tem que escolher se ele vai ser Silly ou Unseelie, os Inanimate precisam escolher se eles vão ser Gladelings ou Crofted. Um Gladeling nada mais é do que uma força elemental que estava associada a algum tipo de material, algum tipo de elemento, que não foi modificado ao longo da história, e ele retorna na sua forma elemental com toda uma característica mágica mesmo. Os Crofted parecem um pouco com os Changelings, no sentido que eles misturam a essência mágica deles com algum elemento humano, que é no jogo chamado de Husk, algo que pode ser entendido como casco. Esse casco nada mais é do que uma forma humana artificial criada pelo Inanimate, pelo Crofted. Para todos os efeitos, parece um humano normal. E existe um antecedente especial para esse tipo de personagem que vai de 1 a 5, e quanto mais pontos você tiver, mais parecido com um humano você é. Ou seja, se a gente estiver falando de um Crofted que seja do elemento fogo, e ele tiver pontos altos nesse antecedente casco, ele pode aparecer simplesmente como um humano normal. Mas se ele tiver 1 ou 2 pontos, ele pode ter aspectos como o cabelo lembrar um pouco labaredas, ou então se por exemplo for um elemental da água, a cor dele pode ser um pouco lavada, pode ser um pouco mais pálida, fora do tom normal. Todas essas características são bacanas porque geram um pouco da personalidade daquele elemento numa figura humana. E um outro detalhe desse casco criado pelos Crofted é que ele envelhece muito mais rápido. E claro, como eles são mágicos, a banalidade afeta eles muito mais. Por exemplo, a cada ponto de banalidade que uma criatura dessa recebe, esse casco dele pode envelhecer semanas, meses ou até anos num único dia. Portanto, os Crofted acabam tendo que ficar trocando de casco com certa frequência. E se nessa troca eles levarem muito dano, eles vão para um estado de sonolência. Ou seja, eles voltam àquele estado hibernante inicial antes do personagem ser jogável. Independente de serem Gladelings ou Crofted, esses personagens vão fazer parte de um império. Império seria para o Inanimate o que um Keef é para um Changeling ou um clã é para o vampiro. É aquele aspecto de identidade. Uma das coisas mais importantes que isso vai trazer é qual é o seu elemento principal, quais são os poderes que ele tem e inclusive os direitos de nascença, assim como os Changeling. Os impérios à escolha dos jogadores são basicamente representações dos 4 elementos naturais, e um representando a natureza e as plantas em si. Esses impérios existem desde sempre, mas também existe um mais recente, relacionado com as primeiras representações humanas criadas pelos mortais, e um outro surgido nos últimos 30 anos, ligado às fontes de luz artificiais que existem no mundo. Cada um desses impérios possui direitos de nascença, poderes elementais, vantagens e desvantagens próprias, todos adequados ao elemento que ele representa. Bem galera, de maneira geral, usando os itens mágicos, as criaturas mágicas ou mesmo esses personagens elementais, dá para se criar uma grande variedade de elementos dentro do cenário de Changeling the Dreaming. Com isso, as crônicas podem circular em torno de vários temas diferentes, não ficar repetitiva e o narrador ter sempre uma surpresa na mão. Um dos grandes trunfos de Changeling the Dreaming é a possibilidade de criar personagens que são baseados em coisas extremamente subjetivas, como sonhos, pesadelos, loucura. Então o narrador tem a possibilidade de colocar criaturas na história que não somente possuem poderes difíceis de prevenir, mas que visualmente e também em termos de interação são completamente psicóticos, loucos e estão dependendo somente da criatividade do narrador. Dragões, bonecos de corda mágico, palhaços psicóticos e todo tipo de criatura bizarra da cabeça do narrador pode entrar em jogo, seja para ajudar ou para se opor ao grupo de jogadores, deixando as histórias de Changeling bem diferentes a cada jogo. O vídeo de hoje fica por aqui e com isso a gente resumiu bastante coisa do cenário de Changeling the Dreaming. A gente espera que vocês tenham curtido. Se você tem colegas que jogam Changeling ou está pensando em formar um grupo, os vídeos dessa série podem ser bacanas para a galera se acostumar e entender o básico, para depois cair dentro das regras e partir para a mesa de jogo. Como já dissemos nos vídeos anteriores, em breve vocês vão estar vendo por aqui conteúdo relacionado com a Idade das Trevas, Storyteller's Vault, outros tipos de cenários dentro do World of Darkness
e umas surpresas muito bacanas que em breve vão vir por aí. Não esquece de acompanhar o nosso Facebook, que a gente vai comunicando essas novidades por lá quando elas vierem. Eu acredito que vocês vão achar bem maneiro. Até lá, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!